Queridos, eu e você, nós trabalhamos por aquilo que nós esperamos. Nós não trabalhamos, queridos, por aquilo que nós vemos, nós trabalhamos por aquilo que nós esperamos. Nós trabalhamos como igreja, queridos, por aquilo que nós esperamos. Nós não estamos olhando para o dia de hoje. Nós estamos olhando lá na frente aquilo que nós esperamos. Nós temos trabalhado como se nós fôssemos estruturar uma igreja para 1000 pessoas, queridos. Amém? Fala amém. Por quê? Porque nós trabalhamos por aquilo que nós esperamos. Lembra lá Noé quando foi construir a arca? Noé estava construindo a arca e ele estava esperando vir a chuva que nunca tinha vindo. Não sei se você sabia, mas antes de Noé não havia chuva. Então ele estava construindo a arca por algo que ele esperava. E as pessoas que estavam de fora olhando ele construir a arca estavam chamando ele de louco. Vocês são loucos, o que vocês estão fazendo? Nós estamos construindo aquilo que nós esperamos. Amém? E nós precisamos entender isso, queridos. Nós trabalhamos e vivemos por aquilo que nós esperamos. Nós trabalhamos e vivemos por aquilo que nós não materializou ainda, mas vai materializar por aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Você está comigo? Você consegue entender? Então nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós esperamos, nós trabalhamos por aquilo que nós esperamos. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então eu quero pedir para vocês abrirem lá em Números 9. Amém. Abram comigo lá em Números, capítulo 9, versículo 15 em diante. Acharam? Números 9, do 15 em diante. A palavra de Deus fala assim: no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem pairava, ali os filhos de Israel acampavam, segundo a ordem do Senhor. Os filhos de Israel partiam e, segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçava-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficava sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam, e não partiam. E alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Amém? Queridos, o povo de Israel, segundo a ordem do Senhor, eles caminhavam, ou segundo a ordem do Senhor, eles paravam. Eles construíram um tabernáculo, Moisés recebe a planta do tabernáculo do alto, ele monta o tabernáculo segundo a visão que ele tem, e na inauguração do tabernáculo vem uma nuvem e se detém sobre o tabernáculo. E fica essa nuvem durante o dia, e como se fosse uma coluna de fogo durante a noite, era aparência de fogo. E o que acontecia? Quando essa nuvem estava sobre o tabernáculo, o povo acampava em volta. Então existia o tabernáculo e as 12 tribos em volta dele, segundo a ordem do Senhor. Então quando essa nuvem se levantava, o que acontecia? O povo levantava acampamento e seguia a nuvem. Então quando a nuvem parava, eles paravam e armavam o
acampamento. Olhando assim, queridos, parece simples. Só que aquilo tinha uma dinâmica muito, entre aspas, complicada. Porque imagina, eles habitavam em tendas, eles habitavam em barracas. Agora imagine, a nuvem para, você vai lá e começa a desarmar a tua barraca. Cerca de 2 milhões de pessoas, queridos. Desarmando a barraca, e cada tribo tinha um lugar específico para se ficar. Não podia armar a tenda em qualquer lugar, tinha que ser aonde a sua tribo era indicada. Então vai lá, começa a desarmar a barraca, criança correndo, gente correndo, animal, dando água para animal. De repente, está um dia desarmando, a nuvem levanta. Vai lá, você está com a tua tenda pela metade, desmonta, arma, põe nas costas, põe no burrinho e segue a nuvem. De repente a nuvem para, você começa a armar e ela só fica 1, 2 horas parada. Ela vai e anda de novo, desarma de novo e vai. Segundo a ordem do Senhor eles caminhavam, segundo a ordem do Senhor eles acampavam. Você consegue entender? Então Deus tinha dado um sinal visível, que eles conseguiam ver aos seus olhos. Eles captavam com os seus 5 sentidos, eles captavam com a visão, e eles seguiam a nuvem. Para onde a nuvem ia, eles iam. Amém? Segundo a ordem do Senhor. Eles eram direcionados por essa nuvem, queridos. A nuvem poderia se deter em um lugar, queridos, por um dia, por um mês ou por um ano, conforme determinado pelo Senhor. E nós precisamos, queridos, eu e você, estar dispostos e atentos. Quando se trata de vida com Deus, precisamos estar atentos às suas manifestações e sinais. Assim como o povo era guiado pela nuvem, nós somos guiados também, queridos. E nós precisamos estar atentos às manifestações e aos sinais de Deus. Nós não somos pessoas naturais. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Se outro povo que não tivesse sido informado por Deus, não soubesse daquilo que Deus tivesse falado para eles, e ficasse olhando a vida do povo de Israel peregrinando, o que eles iam falar? Esse povo é doido. Eles param um dia, desmonta a tenda, monta a tenda, desmonta a tenda, monta a tenda, arma a barraca, desarma a barraca. Eles ficavam assim. E quem tivesse de fora, um povo que não tivesse a instrução de Deus, não tivesse entendido falar de Deus, o que quer falar? Que povo louco, por que não habita em um lugar só? Fica andando igual cigano. Sim ou não? E quando eu e você tomamos a postura de ouvir a Deus e caminhar conforme Ele caminha, as pessoas de forma natural, elas não vão compreender. E eu e você precisamos estar atentos aos sinais de Deus sobre as nossas vidas, ao falar de Deus, ao guiar de Deus, para onde Deus tem te guiado, para onde Deus tem te levado. Se nós estivéssemos em uma conversa, só eu e você, e eu te perguntasse, para onde Deus tem te levado? Se você olhasse para mim e falasse, não sei, então algo está errado na sua comunhão com Deus. Porque Deus sempre está te direcionando para algo, queridos. Deus sempre está te levando para algo. A tua vida, ela não é uma vida à toa, que você vive por viver, você vive por um propósito que foi pré-estabelecido por Deus. E quando você começa a entender, você vive uma vida por um propósito. Você vive por um propósito eterno. Você não vive uma vida de rotina, dia após dia. Então na vida do crente não há rotina? Lógico que há rotina, queridos. Mas essa rotina, ela é uma rotina para se cumprir um propósito, que é totalmente diferente. Você está compreendendo? Então nós precisamos entender isso, nós precisamos estar atentos aos sinais, queridos. Nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus para as nossas vidas. Existem 3 tipos de homem na face da terra. Ou pessoas, né? Homem e mulher. Existem 3 tipos de pessoas na face da terra, queridos. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. São desses 3 que a Bíblia relata. A Bíblia relata que existe o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural, queridos, é o homem que não nasceu de novo. Ele não teve uma experiência com Deus. Ele não compreende as coisas de Deus. Ele não consegue discernir as coisas de Deus, para ele são loucura.
Se você falar para um homem natural, um homem que não nasceu de novo, um homem que não teve experiência com Jesus, um homem que não teve um processo de conversão, de arrependimento, de metanoia, de mudança de mente, você vai falar do teu estilo de vida, ele não vai entender, ele não vai compreender. É a mesma conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus estava falando de coisas espirituais e Nicodemos estava tentando compreender na sua razão. É necessário nascer de novo. O homem natural vai olhar: como que pode eu grande voltar a ser criança, entrar no útero da minha mãe e nascer de novo? Só que Jesus estava falando de coisas espirituais, ao qual a mente humana não tem acesso. Você está me entendendo? 1 Coríntios, não precisa abrir, 2,14 fala assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas espirituais, queridos, elas se discernem espiritualmente. Quer ver um exemplo? A abertura do Mar Vermelho. Nós precisamos discernir pelos olhos da fé. Se você olhar, o Mar Vermelho é grande, queridos, é um mar mesmo. Você imaginar que um homem pegou um cajado, tocou naquele mar, e aquele mar se abriu, a ponto de o povo passar em seco, queridos. É ilógico. O nascimento de uma virgem, Jesus nasceu de uma virgem. Aonde isso cabe na nossa razão? Não cabe. A morte e ressurreição de Jesus. Imagine, você chega para uma pessoa e fala assim: ó, um cara que morreu há 2000 anos atrás aproximadamente, ele mudou a minha vida. Uma pessoa natural vai falar: o quê? O que tem a ver um cara que morreu há 2000 anos atrás, ele mudar a sua vida hoje? E ainda você vem me dizer que esse cara ressuscitou, que ele andou, que ele foi assim aos céus, ele saiu voando assim, tipo desenho animado. Como que você imagina isso? Você consegue me entender? Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Escândalo para os judeus e loucura para os... Por que ele é um escândalo para os judeus? Porque os judeus, eles procuravam entender, compreender. Os gregos, eles tentavam compreender as coisas de Deus. Eles tentavam entender a Deus com a sua filosofia. Isso era um escândalo, era loucura para o grego. E escândalo para o judeu, como que o Messias deles ia ser crucificado. Você está me entendendo? Esse é o homem natural. Nós convivemos com homens e mulheres naturais, queridos. Por isso que nós temos que levar elas ao novo nascimento, falar do plano de salvação, trazer as pessoas ao novo nascimento. Existe também, queridos, o homem carnal. E quem que é o homem carnal? É aquele que nasceu de novo, mas ele não amadureceu. Ele pensa igual ao homem natural. Ele tem dificuldade de seguir a nuvem. Apesar de ele ter nascido de novo, apesar de ele ter tido uma experiência com Deus, ele não amadureceu. Ele não cresceu, ele não desenvolveu. Ele continua bebê, ele continua criança. Quando a palavra de Deus, queridos, ela usa a expressão filhos, em 1 João 1,12 fala assim: porque todos o que o receberam, ele lhes deu poder para ser chamados filhos de Deus. A palavra filhos ali é tecnon. Tecnon significa filho pequeno, criança. Quando a palavra de Deus vai falar que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, a palavra filhos ali não é tecnon, é ruios. E ruios significa filhos maduros. Então no reino de Deus existem filhos pequenos, crianças, são filhos, mas são crianças. E existem crianças, homens que amadureceram, homens e mulheres que amadureceram, que são ruios, filhos maduros. E a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação de quem? Dos ruios, não é das crianças. Não é do que está procurando a sua bênção, não é daquele que está fazendo campanha para ganhar as coisas de Deus, não. Esse é tecnon, criança. A manifestação dos ruios, daqueles que amadureceram, que entenderam o que é fé, entenderam o que é justiça, entenderam o que é reino. Amém?
Amém? Esses já não são os carnais, mas os carnais, eles são aqueles que não desenvolveram a sua fé. 1 Coríntios 3, do 1 ao 13, fala assim, ó: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo, aquilo que nós estávamos falando. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, e nem tão pouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não são porventuras carnais e não andais segundo os homens? Quer saber, queridos, se você é carnal ou não? Se você anda em inveja, contenda e dissensão, você é carnal. Quer saber se uma igreja não amadureceu? Aonde há muita contenda, aonde há muita inveja e aonde há muita dissensão, o que acontece? A igreja é carnal. Eles não são filhos? São filhos, mas pensam como homem natural. Pensam como os homens. Aonde há inveja? Por que eu bato tanto em fofoca? Aonde há fofoca não há amadurecimento, queridos. Aonde há contenda, de um falar mal do outro, não há amadurecimento, é crente carnal, é criança. Eu tenho a minha filha de 2 anos e tenho a filha do Rodrigo de 2 anos, a Sara e a Aline. Elas brincam 1 minuto juntas, depois elas se pegam nos cabelos assim, e daí uma dá na outra assim, daí elas são valentes, elas não choram, uma dá na outra, a outra revida. Por que elas brigam pelo mesmo brinquedo? Porque são crianças, elas não desenvolveram a capacidade do bom convívio. Você coloca, pode ter um monte de brinquedo assim, se uma pegar, a outra quer aquele brinquedo que ela pegou. E assim é o crente que não amadureceu, brigando pelas coisas que ele acha, brigando pelo... Ah não, pastor, por que você pintou a igreja de preto? Tinha que ser verde ou azul. Azul é do fogo, azul da arca. Nem era azul o fogo, mas falam que é azul. Era o fogo azul da arca, pastor. Então vai cair nessas contendas, vão cair nessas discórdias. Aonde há isso, não há maturidade. Amém? E por último, o terceiro homem, que é o homem espiritual. E quem é o homem espiritual? É aquele que nasceu de novo, queridos, e expandiu a sua mente. Ele passou pelo processo de metamorfose, de transformação. Ele se deixou moldar pela palavra de Deus. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentem qual que seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós passamos, aquele que passou por esse processo de renovação da mente, ele renovou a sua mente e ele consegue experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele se arrependeu. O que é arrepender? É metanoia. Metanoia é o que? É a expansão da mente. Metafísico é além da física. Metanoia é além de uma mente normal. Você está compreendendo? Metanoia é além de uma mente normal. Eu consigo compreender as coisas que não são naturais. Esse é o crente espiritual, queridos. O homem espiritual discerne as coisas de forma espiritual. Ele não vê as circunstâncias de forma natural. Ele não vê como o homem vê. Ele não vê como o homem vê. Uma das características dele, abram comigo lá em Colossenses 3, do 1 ao 12. Colossenses 3, do 1 ao 2. Uma das características do homem espiritual, queridos, é que ele pensa nas coisas do alto. Olha o que Colossenses 3, do 1 ao 2 fala. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Qual
que é o chamado de Paulo para as nossas vidas? Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Comece a pensar nas coisas lá do alto, queridos. Comece a discernir as coisas com o prisma de Deus. Viva como se Deus existisse. Ah, pastor, mas como assim? Muito crente vive como se Deus não existisse. Tem uma situação difícil, a primeira coisa que ele faz é se lamentar, é viver como se Deus não existisse. As coisas ficaram difíceis, queridos, eu e você temos esperança. Nós colocamos a nossa mente nas coisas lá do alto. Lá do alto. Queridos, até para a morte nós temos esperança. Pastor, um parente, alguém muito conhecido meu morreu. Morreu em Cristo? Sim. Aleluia, nós vamos nos encontrar um dia. Colocando a cabeça nas coisas lá do... Viva como se Deus existisse, queridos. E ouvisse você, que é a melhor notícia. Ele te ouve. Então nós precisamos, como homens e mulheres espirituais, colocar a nossa mente, a nossa maneira de pensar nas coisas lá do alto, aonde Cristo está sentado à destra de Deus, e a nossa vida está escondida nele. Jesus está sentado à destra de Deus, amém? Amém? Ele está sentado, ele venceu. E eu e você estamos escondidos nele. A nossa vida está escondida nele. Quando Deus olha para você, ele vai olhar para Jesus. Dá um amém aí. Você está me entendendo? Quando Deus olha para você, ele está olhando para Jesus, porque você está escondido nele. Coloque a sua mente nas coisas lá do alto, querido. Esse é o processo do homem espiritual. O homem espiritual, ele segue a nuvem. E agora você pode me perguntar, onde as nuvens estão hoje, pastor? Que eu quero seguir essa nuvem, eu quero ver ela. O Antigo Testamento, queridos, ele é sombra das coisas que iam acontecer. O autor de Hebreus vai falar que o Antigo Testamento, ele é sombra das coisas que iam acontecer. Eles estavam apontando. Você olha o Antigo Testamento, ele é sombra do Novo Testamento. E todas as vezes que nós pegamos qualquer versículo ou qualquer trecho das Escrituras do Novo Testamento, nós precisamos passar ele pela cruz. E nós devemos ler ele a partir da cruz. Porque isso se chama na teologia, na matéria de hermenêutica, princípio da aliança. Quando você vai ler qualquer texto, você tem que ver em qual aliança aquele texto foi escrito e você passa ele pela cruz. Quer ver um texto simples? Por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Vamos passar ele pela cruz? Passamos para a nova aliança. Tiramos da antiga e passamos para a nova. Aliança davídica, e agora nós passamos para a nova aliança. Por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está em mim. Ele não está mais com você, ele está em você. E isso faz toda a diferença. O Espírito Santo antes vinha sobre os profetas, reis no Antigo Testamento, profetas, reis e sacerdotes, só sobre essas três classes de pessoa. Ele vinha, fazia uma ação específica e saía. Hoje o Espírito Santo pode ser derramado sobre toda a carne. Não existe mais o sacerdote e o povo. Todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Não existe mais o clero e o povo, ok? Isso foi quebrado na cruz do Calvário. Então, quando nós começamos a entender isso, nós começamos a fazer essa analogia. Quer ver um exemplo? Abram comigo lá, em 1 Coríntios 2, do 9 ao 10. 1 Coríntios 2, do 9 ao 10. Essa analogia de novo e antigo, Paulo faz direto nas suas cartas, querido. E esse texto eu gostaria que você abrisse, se você puder e tiver liberdade, grife na sua Bíblia. Olha que interessante a maneira que Paulo vai colocando as coisas. 1 Coríntios 2, a partir do 9, fala assim: mas como está escrito, preste atenção, as coisas que olhos não viu, que ouvidos não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que
o amo. Esse texto está no Antigo Testamento, queridos. É uma citação de Isaías 64 e junto com Deuteronômio 5:10, ok? Daí olha o que Paulo continua falando. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então aquilo que olhos não ouviram, que ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração do homem, estava no Antigo Testamento, que não podia ser revelado ao homem, Deus está revelando ao homem através do seu Espírito. Está revelando para quem? Para mim e para você, Igreja do Senhor Jesus, amém? Então ele dá uma citação do Antigo Testamento e ele fala, mas para nós está sendo revelado, amém? Continua lá. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mais uma citação do Antigo Testamento, Isaías 40:13. Mas nós temos a mente de Cristo. Presta atenção no texto do Antigo Testamento. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele está falando assim, quem conheceu a mente de Deus para instruir, para conversar, para trocar ideia? Ó Deus, nós podemos fazer assim ou assado. Ele fala, no Antigo Testamento isso era impossível. Mas nós temos a mente de... O que é a mente de Cristo? A capacidade de pensar como Cristo pensa. Você consegue entender a diferença? Essa é a realidade da nova criação, queridos. É essa a realidade que nós vivemos. Ah, pastor, e a nuvem? Onde está que eu quero seguir essa nuvem? Abram comigo lá em João 3:8. Evangelho de João 3:8. O vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O vento sopra, ninguém sabe de onde vem, para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. No Antigo Testamento, queridos, existia uma nuvem que era uma expressão externa da vontade de Deus. Você conseguia ver com seus olhos, o povo via com seus olhos, levantava acampamento e seguia a nuvem. Amém? Agora o Espírito de Deus veio habitar em nós, e aquilo que era externo se tornou interno. E nós temos essa nuvem dentro de nós que nos guia. Nós não olhamos mais com os nossos 5 sentidos, mas nós temos sentidos espirituais que nos direcionam. Para onde o vento soprar, nós vamos. Você está me entendendo? Aquilo que era absorvido pelos 5 sentidos, pelo corpo, agora se tornou algo interior, uma direção profética, queridos. Aonde nós começamos a desenvolver um relacionamento com Deus, e Deus fala ao nosso espírito aquilo que Ele tem reservado para nós. Você sabia que Deus fala? Você sabia? Deus fala, queridos. Ele fala ao seu espírito. A Bíblia fala que Ele fala ao seu espírito. Ele testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. Você só sabe que você é filho de Deus porque o Espírito Santo testificou com o teu espírito que você é filho de Deus. E do mesmo jeito que Ele testifica que você é filho de Deus, Ele testifica qual que é o teu propósito de vida, por que você nasceu, qual que é o teu desígnio profético, qual que é a tua função aqui na terra, qual que é a tua função na igreja, qual que é a tua função na sociedade, aquilo que Ele fez e separou para você viver, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que para nós entendermos isso, nós precisamos desenvolver comunhão com Ele. Nós precisamos aprender a discernir a sua voz, saber quando é Ele falando, quando não é Ele falando. E daí vai o pastor falar de novo, faça devocional, separe um tempo com Deus. Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se
veem. Vemos, queridos, não com os olhos naturais, vemos com outro prisma, o prisma da fé. Se a fé, preste atenção aqui, se a fé é a certeza das coisas que se esperam, o que você tem esperado? Se a fé, queridos, é a convicção de fatos que não se veem, o que você tem visto? Não com os teus olhos naturais, mas no teu espírito. O que você tem esperado no teu espírito em Deus? O que você tem esperado em Deus, queridos? O que você tem visto, não com os teus olhos naturais, mas com os teus olhos espirituais? Porque viver uma vida nessa terra, sem essas certezas, queridos, sem viver isso, é um desespero. Você vai andar ansioso, preocupado, desanimado, triste. Por quê? Porque você está vivendo uma vida de forma natural. Você está me entendendo? O que você tem esperado? Responda para você mesmo. O que você tem esperado em Deus? O que você tem visto com os olhos da fé? O que você tem olhado? O que você tem visto? Em seu dia a dia, esperamos e vemos somente as coisas de forma natural? Amanhã, quando você for para o teu trabalho, o evangelho de segunda-feira, quando você for para o seu trabalho, o que você tem visto? O que você tem visto? O que você tem esperado? Você está me entendendo? Sim ou não? O evangelho, queridos, ele nos traz esperança. Podemos resumir a nossa fé em duas palavras: evangelho e vinda. Repita comigo: evangelho e vinda. Evangelho e vinda. Evangelho, queridos, literalmente evangelho significa boas novas ou boas notícias. Do grego evangelium, que é eu bom, e angelium, mensageiro. Evangelho não é uma palavra religiosa. Jesus não inventou essa palavra. Evangelho já existia. E sabe o que significa evangelho? Quando um povo ia e dominava o outro povo, ganhava, vencia, trazia vitória, o que acontecia? Vinha um mensageiro para o rei com o evangelho, a boa notícia. E trazia para esse rei a boa notícia. Qual que era a boa notícia? Que eles venceram. E a boa notícia é que Jesus venceu. Ele venceu, queridos, é verdade. E o que nós esperamos agora? A vinda. Sabe o que é vinda? No grego é parousia, queridos. É presença, vinda, advento. É a vinda. Sabe o que acontecia? Eles venciam a guerra, vinha um com o evangelho, uma boa notícia. Eles preparavam tudo naquela terra para quê? Para parousia, para a vinda do rei. E esse rei vinha com a sua comitiva, vinha caminhando até a terra que foi conquistada. E quando ele estava chegando, os atalaias começavam a tocar a buzina. Tocavam o chofar e eles gritavam: esse é o rei dos reis. Isso já existia na cultura. E eles gritavam: esse é o rei dos reis. E o evangelho nosso é que Jesus venceu, e nós estamos vencendo com Ele. Nós esperamos a parousia, a presença manifesta do nosso Rei. Um dia Ele vai voltar aos sons de trombeta, e nós vamos gritar: esse é o Rei dos Reis. Não tem como um crente viver sem esperança. A nossa esperança é essa no Evangelho e na vida, queridos. Eu quero te animar hoje. Saia dessa vida monótona que você tem vivido. Existe uma vida sobrenatural, onde nós colocamos a nossa mente nas coisas do alto e vivemos com uma viva esperança, como se Deus existisse. Para de viver como se Deus não existisse, tentando resolver tudo na força do seu braço. Saia daí. Isso é a pior vida que existe. Nós vivemos uma vida com esperança. E a esperança é que um dia o nosso Rei, Ele vai
voltar. E nós vai ser como um fechar e abrir de olhos. Nós vamos nos encontrar com Ele nas nuvens. E Ele vai vindo, aquele que venceu. Ele vai vir estabelecer o seu reino sobre a face da terra. E não haverá mais choro, pranto, tristeza, injustiça social. Tudo vai ser renovado. Dá um glória a Deus, crente. Você não está acreditando no que eu estou falando? Creia nisso. Quando nós entramos nessa vida, queridos, nós começamos a entender e nós vivemos segundo a nuvem. Se o vento soprar, nós vamos. O poeta já cantava, queridos, para onde Deus me levar, eu vou. Cristo me fez voltar ao grande, eu sou. Para onde Deus me mandar, eu vou. Cristo, Jesus, Ele me fez voltar ao grande, eu sou. Hoje eu e você podemos viver uma vida plena, cheia de esperança, convictos, cheio de certezas, queridos. Sabe por que nós temos medo do futuro? Porque nós não desenvolvemos nosso relacionamento com Deus. Nós não desenvolvemos a nossa vida com Deus. Nós precisamos desenvolver e entender: Deus, a minha vida é sua, eu estou escondido em Cristo. Não importe o que eu passe, eu sei que o Senhor nunca me abandona. Jamais te deixarei e nunca te abandonarei. Pastor, as coisas não saem como eu quero. As coisas não estão saindo como eu quero e eu fico ruim. É difícil. Vá para os lugares celestiais. Você está me entendendo? Sabe o que é frustração, queridos? Presta atenção. Sabe o que é frustração? Frustração é expectativa não alcançada. Repita comigo: expectativa não alcançada. Queridos, daí nós fazemos assim, imagine um gráfico. Você vem com a tua expectativa lá em cima, ok? Tua expectativa veio e subiu, ela está aqui em cima, ok? E a tua realidade é essa aqui. Quando você fizer a fração entre expectativa e realidade, isso aqui vai ser a sua frustração. Você está me entendendo? Então você cria expectativas altas e a tua realidade vai te confrontar e você vai se sentir o quê? Frustrado. Já aconteceu com você? Pastor, como que eu evito isso? Colocando a minha esperança em Deus. Tendo tempo com Deus. Por quê? Porque daí Ele vai te guiar. Ele vai te direcionar. Ele vai falar com você. E à medida que Ele vai falando com você, você vai caminhando, 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 caminhando. E você vai desenvolvendo um relacionamento com Deus. Você está me entendendo? E quando eu desenvolvo esse relacionamento com Deus, eu começo a andar seguro. Queridos, ontem nós estávamos, quarta-feira nós fomos em um almoço de pastores, ali na igreja menonita brasileira. E foi um tempo muito especial com os pastores. E o pastor que estava direcionando, ele é um senhor, de raiz presbiteriana. Ele começou a ver e relatar que existiam muitos pastores com depressão. E eles eles começaram a orientar esses pastores. E sabe o que eles ensinaram? Eles ensinam para esses pastores? 3 pontos. Ele falou que são 3 pontos básicos. Primeiro, encontre um mentor. Encontre um mentor. É aquilo que nós temos falado para vocês. Não existe pastor sem um pastor. Amém? Não existe crescimento sem você ter um mentor, um líder de grupo familiar. Entre no processo para que você possa entrar num grupo familiar. Por quê? Porque você precisa de alguém que esteja junto com você nessa caminhada. Não existe pastor sem pastor. Igreja não é boteco, queridos. Que eu falo assim, eu vou abrir uma igreja lá. Igreja se nasce. Igreja sem envio não é igreja. Amém? Então nós precisamos entender isso. Então esse era um ponto que eles trabalham com os pastores. Encontre um mentor. Se você é pastor e não tem um mentor ou um pastor sobre você, encontre alguém para que você possa ser pastoreado. Segundo ponto, sabe o que era?
Separe tempo com Deus, devocional. Eles ensinam os pastores a fazer devocional. E o pastor tem que entrar em um compromisso de pelo menos 1 hora por dia, estar em tempo de devocional. Dá um tempo de devocional. É aquilo que nós temos falado para vocês. E terceiro, tire 1 hora por dia para estudar. Esses são os 3 pontos que eles trabalham para revitalizar pastores. Só que, naquilo que eu entendo, o sacerdócio, queridos, é universal, amém? Então esses 3 pontos não são responsabilidade só dos pastores. Esses 3 pontos são responsabilidades do crente. O crente, ele precisa ser pastoreado. Ele precisa ter um pastor. Não só os pastores. O crente, ele precisa fazer devocional, queridos. Ele precisa passar tempo com Deus, ele precisa estar com Deus. Para quê? Para que ele possa discernir a voz de Deus. Ele precisa passar tempo com Deus. Terceiro, o crente precisa estudar. Ah, pastor, mas eu não vou ensinar ninguém. Queridos, você precisa estudar. Você precisa estudar. Amém? Você precisa separar tempo para ler a Bíblia. Você precisa separar tempo para falar, analisar a Bíblia. A gente faz, pelo menos uma vez por mês, nós fazemos uma aula aqui. Venha na aula, queridos. Venha na aula, você vai ser abençoado. Amém? Você consegue me entender? São 3 pontos que nós precisamos entender. Eu quero deixar essa palavra para vocês. No coração de vocês, marcado no coração de vocês, amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar? Você recebe essa palavra?